Olá, tudo certo? Vamos resolver agora uma questão muito linda, mas muito linda de função. Olha que bela questão essa, né? Uma questão totalmente contextualizada, uma questão muito legal, uma questão que modela uma situação do dia a dia, que você deve olhar com bastante carinho, né? Essa questão caiu na Universidade Federal de Santa Catarina, era uma questão discursiva, ou seja, tinha que ser redigida a resposta, né? E olha que bonitinha a questão. Vamos ler? Para responder ao próximo item, olha a seguinte descrição. Hora da leitura. Numa floresta, foi identificada uma situação de queimada, em que o fogo se alastra inicialmente de uma forma exponencial. Não sei se você lembra disso, mas quando algo cresce exponencialmente, cresce muito rapidamente, né? Tem um crescimento acelerado. Então o fogo rapidamente começou a queimar a floresta. Com o combate realizado pelo Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado parcialmente, e por um certo período, um certo tempo, de maneira que ele não expandia. Então, notem, começou a queimar e a área devastada foi aumentando, os bombeiros, né, chegaram e aí parou. Quer dizer, não parou, não eliminaram toda a queimada, mas não passou a queimar mais área, né? Ela ficou controlada por um certo período que ele não disse qual foi. Porém, em função das condições climáticas, o fogo volta a se alastrar. Dessa vez, devastando a região de forma linear, ou seja, ainda estava devastando, mas agora de uma forma linear, não era tão agressivo como no início. Decorridos M horas após o início do incêndio, né? Então, passada uma quantidade de horas, ele não diz quanto, chama de M horas após o início do incêndio, o fogo foi totalmente controlado. E ele diz que o gráfico que eu vou mostrar agora, ele representa exatamente a evolução da área devastada em função do tempo. E olha o gráfico, eis o gráfico. Olha que lindo, né? Dá para ver claramente que é uma função definida por três leis, né? Eu tenho uma lei aqui e outra lei aqui. É uma função definida por três leis distintas. Evaldo, qual é qual? Qual que eu sei? Bom, primeira observação, né? Eixo do tempo, eixo da área devastada. Então, por exemplo, esse ponto que eu tenho as duas coordenadas me diz algo, né? Ele diz que após 2 horas do início, a área devastada é de 1 quilômetro quadrado. Mas você nota que a hora que eu passo de 2 para 4, a área devastada aumenta muito. Ela aumenta rapidamente, ela aumenta exponencialmente. Aí eu não sei qual é esse número, por enquanto tudo bem. Depois notem que ficou constante aqui, ó. Gera uma função constante, ou seja, você concorda comigo que de 4 até um certo valor ali, um certo tempo, esse fogo ficou controlado, a área não aumentou, a área devastada. E depois a área começa a aumentar novamente, mas de uma forma linear. E aí a Universidade Federal de Santa Catarina disse que esse gráfico é representado por esta função. Uma observaçãozinha minha aqui, tá? Eu não colocaria f de x, né? Eu colocaria a de t, área em função do tempo, né? Porque, poxa, o gráfico está de área em função do tempo, né? Não precisava ser f de x, mas o Federal quis trabalhar com as variáveis que os alunos geralmente trabalham, que é x e y. Notem, nossa função, nosso y, nossa f de x, como você queira, ela é dada por a vezes 2 na x mais b, ou por k ou por cx mais d. Aqui, claro, uma função do tipo ax mais b, uma função linear. Aqui uma função constante e esta é uma função exponencial. Mas qual que eu sei que é qual? De acordo com os intervalos. De 0 a 4 é exponencial. De 0 a 4 você tem a curva exponencial. Falo, verdade, de 0 a 4 eu tenho exponencial. E aí você conhece algumas coisas aqui. Vamos lá, ó. Esse ponto quem é? 0, 0 é um ponto conhecido. Esse ponto aqui eu conheço, 2 e 1 é outro ponto conhecido. E aí vem uma partezinha constante aqui, ó. Evaldo, aqui é 4 e quem? É 4 é alguém. Mas antes, ó, tem uma parte constante. Essa parte constante, f de x igual a k, ela varia de 4 a 5. Opa, de 4 a 5. Então, você sabe exatamente que é esse número, né? Vai de 4 a 5, esse é o trechinho constante. Então, quando aqui é 5, lá é alguém. É quem? K, né? O y vale k. Qualquer número de 4 a 5, ou seja, no intervalo de 4 a 5, o fogo devastou K quilômetros quadrados. Ele estava estacionado em K quilômetros quadrados. Depois ele começou a aumentar novamente. Tranquilo? Não temos esse K, obviamente, né? Isso é uma letrinha que eu não tenho A, não tenho B, não tenho C, não tenho D. Tem bastante coisa que eu não tenho. Mas vamos lá, vamos descobrir mais algumas coisinhas? 5 e K é um ponto, então, conhecido. Esse ponto aqui, né, o ponto 4 e K, também é um ponto conhecido, 4 e K, apesar que eu não tenho K. Se eu acho o K, resolvo minha vida. Depois eu tenho um outro trecho aqui que é este, onde eu tenho mais um ponto aqui que é o ponto 5 e K. Claro que eu botei uma bolinha aberta, né, porque o 5 não faz parte aqui, tá vendo? Não tem a barrinha de igual.
Mas está tudo certo, tá? Esse ponto 5K também tem que obedecer essa lei, porque é uma coincidência de pontos aqui. E aquele ponto lá em cima, M e 9, né? Tá ali, ó, M e 9. Tá ali, ó, M e 9. Tranquilo? Feito tudo isso, vem a pergunta da questão. Depois de toda essa interpretação, que eu acho linda a interpretação dessa questão, vem a pergunta. Determine em quilômetros quadrados a área devastada exatamente 4,6 horas após o seu início. 4,6 horas, vamos identificar 4,6 aqui nesse eixo. 4,6 fica aqui, ó, entre 4 e 5. Lembra? Só para lembrar do gráfico, né? A gente descobriu que aqui era 5. Então 4,6 está aqui, ó. E quando aqui é 4,6, notem, a área devastada é K. Então se eu descobrir o K, eu elimino a minha questão. 4,6 horas após o início da queimada, eu tenho K quilômetros quadrados devastados, que é o que eu preciso descobrir. Erivaldo, como é que você vai descobrir esse K? Usando a parte azul, que é a parte da lei que eu mais tenho informação. Essa é a minha função exponencial, mas não interessa aquela exponencial para você, interessa substituir os pontos corretamente. Lembra do ponto 0 e 0? Pertence à função azul. Quando x é 0, y é 0, substitua. Quando x é 0, o y é 0, né? Lembra que isso aqui tudo é y. Mas tem mais um ponto conhecido, 2 e 1. Quando x for 2, o y é 1. Quando x for 2, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 1. Erivaldo, eu tenho um sistema, exatamente isso. Temos um sistema para resolver. Vamos lá? Só matar o sistema e a questão vai morrer muito rapidamente. Começamos? Vamos dar uma ajeitadinha? 2 na 0 é 1, 1 vezes a é a, ficou a mais b igual a 0. 2 na 2 é 4, fica 4a mais b igual a 1. Tranquilo? Sisteminha que não precisa fazer nada, é só subtrair as equações. Erivaldo, eu vou multiplicar 1 por menos 1 e depois somar. Subtrai direto, ganha tempo. Ó. 0 menos 1, menos 1. A menos 4a, menos 3a. E b menos b, zerou. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar 3a igual a 1. Divide os dois lados por 3, fica a igual a 1 terço. Tranquilo? Descobri o a, vou descobrir o b como? Vou pegar essa equação. Sei que o meu a é 1 terço, troque o a por 1 terço, descubro o b que é menos 1 terço. Eu tenho a e tenho b. Se eu tenho a e b, eu tenho minha lei de formação, né? Eu tenho a que é 1 terço e b que é menos 1 terço. Descobri agora. A é 1 terço, b é menos 1 terço. Ele falou, mas por que você queria essa lei mesmo? Por que você queria a lei da parte exponencial? Para matar a minha questão. Porque nosso objetivo é achar o valor de K. E esse ponto azul é 4 e K. Pega o ponto 4 e K e substitua. 4 é x, K vai ser no lugar do y. Então notem, o x eu troquei por 4, o y por K. O resto é matemática básica. 2 na 4 é 16, fica 16 terços menos 1 terço. 16 terços menos 1 terço, você vai ficar com 15 terços. E 15 terços, é claro que vale 5, descobrir o K. Nosso objetivo era achar o K. Matamos a questão. Vamos só finalizar agora. Virei aqui e lá vou eu. Bom, eu quero o seguinte, o tempo é 4,6. Bom, quando o tempo é 4,6, você vai até o gráfico e descobre que a área devastada é K, que eu descobri que era quanto? 5. Ou seja, f de 4,6 é K, meu K é 5. Ou seja, a resposta à questão é que após 4,6 horas do início do incêndio, a minha área devastada é de 5 quilômetros quadrados. Fechou? Questão linda, né? Muito bonita, uma questão muito legal. Questão que busca o tradicional, questão que não é simples e ela junta claramente essa questão com a parte contextualizada, um exemplo muito bonito, muito bem feito aí. Legal? Valeu!